O efeito da percepção. À semelhança das crenças, as percepções das experiências passadas, sejam elas positivas ou negativas, afetam diretamente o estado de ser subconsciente e a saúde. Em 1984, a doutora Gretchen Van Bommel, então diretora adjunta do Departamento de Eletrofisiologia Clínica do Instituto Doheny Eye de Los Angeles, descobriu um exemplo impressionante dessa realidade, ao reparar numa tendência perturbadora das mulheres cambojanas chamadas Doheny. Nas proximidades de Long Beach, na Califórnia, no local conhecido como Little Phnom Penh, por ter quase 50 mil residentes cambojanos, um número desproporcionadamente elevado de mulheres, todas com idades compreendidas entre os 40 e os 60 anos, sofria de graves problemas de visão, incluindo cegueira. Fisicamente, os olhos delas estavam impecáveis. Depois de fazer exames de imagiologia cerebral para avaliar o funcionamento dos sistemas visuais e compará-los com o funcionamento dos olhos, a doutora descobriu que todas tinham uma acuidade visual perfeitamente normal, maioritariamente de 20/20 ou 20/40, mas, quando tentavam ler um quadro de teste de visão, revelavam cegueira. Algumas delas não tinham qualquer percepção da luz e nem sequer conseguiam distinguir sombras, apesar de não terem qualquer problema físico nos olhos. Quando a doutora Van Bommel se juntou à doutora Patricia Rosé, da Universidade do Estado da Califórnia, em Long Beach, para estudar o caso daquelas mulheres, ambas descobriram que as que viam pior eram as que tinham vivido mais tempo sob o regime dos Khmer Vermelhos, ou em campo de refugiados, quando o comunista Pol Pot estava no poder. O genocídio perpetrado pelos Khmer Vermelhos resultou na morte de pelo menos 1,5 milhões de cambojanos entre 1975 e 1979. Das mulheres estudadas, 90% tinham perdido familiares, algumas 10 dessa época, e 70% tinham sido obrigadas a assistir ao assassínio brutal dos entes queridos, algumas da família inteira. Aquelas mulheres viram coisas que a mente não era capaz de aceitar, explicou Rosé ao Los Angeles Times. A mente simplesmente encerrou a elas, recusaram-se a ver mais. Recusaram-se a ver mais morte, tortura, violação ou fome. Uma delas perdera a visão logo após ter sido forçada a ver o marido e os 4 filhos serem assassinados. Outra tinha visto um soldado dos Khmer Vermelho espancar o irmão e os 3 filhos até a morte, tendo o seu sobrinho com 3 meses sido atirado contra uma árvore até morrer. Começaram a perder a visão pouco depois. As mulheres também sofreram espancamentos, fome, humilhações indescritíveis, abuso sexual, tortura e 20 horas por dia de trabalhos forçados. Embora já estivessem em segurança, muitas disseram às investigadoras que preferiam ficar em casa, onde tinham de reviver as memórias da atrocidade, vezes sem conta, em pesadelos e pensamentos intrusivos recorrentes. Depois de terem documentado um total de 150 casos de cegueira psicossomática nas mulheres cambojanas a viver em Long Beach, o maior grupo de que se tem conhecimento de vítimas desse gênero em todo o mundo, Van Bommel e Rosé apresentaram a investigação na reunião anual da Associação Americana de Psicologia, de 1986, em Washington. O público ficou fascinado. Se as mulheres desse estudo cegaram, não foi por causa de uma doença no olho ou um problema físico, mas sim porque os acontecimentos que viveram tiveram um tal impacto emocional nelas que as fizeram literalmente chorar até deixarem de ver. A amplitude emocional intensificada pelo fato de serem forçadas a testemunhar o insuportável fez com que não quisessem ver mais. O acontecimento criou alterações físicas na biologia delas, não nos olhos, mas, mais provavelmente, no cérebro, que lhes alteraram a percepção da realidade para o resto da vida. E uma vez que continuavam a reviver as cenas traumatizantes na cabeça, a visão nunca melhorava. Muito embora esse seja certamente um exemplo extremo, as nossas experiências traumáticas também devem produzir em nós efeitos semelhantes. Se tem problemas de visão, que coisas poderá ter escolhido deixar de ver devido às experiências dolorosas ou assustadoras do passado? Da mesma forma, se sofre de problemas auditivos, o que será que não quer ouvir?
Essa experiência horrível fez com que ficassem com marcas neurológicas no cérebro e com alterações químicas no corpo, mudando também o estado de ser, os pensamentos, os sentimentos, as atitudes, as crenças e, por fim, as percepções. Mais especificadamente, as mulheres já não queriam olhar para o mundo e a biologia obedeceu, com modificações neurológicas e químicas. Uma experiência muito intensa na realidade exterior imprime-se nos circuitos cerebrais e marca emocionalmente o corpo. Consequentemente, o cérebro e o corpo vivem no passado e o acontecimento altera-nos tanto o estado de ser como a percepção da realidade. Deixamos de ter a mesma personalidade. As mulheres cambojanas viviam efetivamente no passado, porque continuavam a sofrer os efeitos pela marcação neurológica e química da experiência. Já não eram as mesmas mulheres. O acontecimento mudou o seu estado de ser. O poder do ambiente. Não basta mudar as crenças e as percepções uma só vez. É preciso continuar a reforçar essa mudança. Para perceber por quê, regressamos um pouco aos pacientes de Parkinson que melhoraram a capacidade motora depois de perceberem uma injeção de soro fisiológico que julgavam ser um fármaco potente. Como deve recordar, assim que passaram para um estado de saúde melhorado, o sistema nervoso autônomo começou a apoiar esse novo estado, através da produção de dopamina no cérebro. Isso não se deve ao fato de terem rezado, esperado ou desejado que o corpo produzisse dopamina. Aconteceu porque se tornaram pessoas que produziam dopamina. Infelizmente, contudo, o efeito não permanece em toda a gente. Na verdade, em alguns casos, o efeito placebo só dura um determinado período de tempo, porque as pessoas voltam a ser quem era antes, retomam um antigo estado de ser. Nesse caso, quando os pacientes de Parkinson regressaram à casa e viram as pessoas que cuidavam deles e os cônjuges, dormiram nas suas camas, comeram a mesma comida de sempre e, quem sabe, jogaram xadrez com os mesmos amigos que se queixavam das dores, o velho ambiente recordou-lhes a velha personalidade e o velho estado de ser. Todas as condições da vida familiar fizeram com que recordassem quem era antes. Por isso, retomaram essas identidades e os diversos problemas motores regressaram. Reidentificaram-se com o ambiente. O ambiente tem mesmo essa força. O mesmo acontece aos toxicodependentes, que passam muitos anos sem consumir. Se os colocarmos ao mesmo ambiente em que habitualmente consumiam, mesmo sem consumirem nada, só a presença deles nesses locais faz acionar os mesmos pontos receptores nas células que acionavam as drogas quando eles as consumiam. E isso, por sua vez, cria mudanças fisiológicas no corpo, como se eles consumissem, aumentando-lhes o desejo. A mente consciente não controla isso, é automático. Analisemos um pouco melhor esse conceito. Já sabe que o processo de condicionamento cria fortes memórias associativas. Também aprendeu que as memórias associativas estimulam as funções fisiológicas automáticas subconscientes, ativando o sistema nervoso autônomo. Pense outra vez nos cães de Pavlov. Depois de Pavlov os ter condicionado a acionar a campainha à alimentação, o corpo deles mudou logo fisiologicamente, à revelia da mente consciente. Foi o estímulo do ambiente que, por meio da memória associativa, alterou automática, autonômica, subconsciente e fisiologicamente o seu estado interior dos cães. Esses começavam a salivar e a produzir suco digestivo, só com a expectativa de receberem uma recompensa. A mente consciente dos cães não seria capaz disso. Foi o estímulo do ambiente que criou a memória associativa da resposta condicionada. Analisemos novamente os pacientes de Parkinson e os ex-toxicodependentes. Podemos dizer que, assim que qualquer um deles voltasse ao ambiente familiar, o corpo retomaria automática e fisiologicamente ao antigo estado de ser, a revelia da mente consciente. Na verdade, esse estado de ser passado, que pensa e sente da mesma forma há uma infinidade de anos, condicionou o corpo a tornar-se a mente. Ou seja, o corpo é a mente que responde ao ambiente. É por isso que qualquer pessoa nessa situação tem tanta dificuldade em mudar. E quanto mais forte for o vício da emoção, maior será a resposta condicionada ao estímulo do ambiente.
Por exemplo, digamos que éramos viciados em café e queríamos deixar de ser. Se fôssemos à casa de alguém e essa pessoa começasse a fazer um café, ouvíssemos a máquina expressa a funcionar, cheirássemos o aroma do café e o víssemos a bebê-los, eis que o que aconteceria. Assim que os sentidos apanhassem esses estímulos do ambiente, o corpo, comumente, responderia logo subconscientemente, sem grande intervenção da mente consciente, porque o condicionamos dessa forma. A nossa ligação corpo e mente passaria a desejar a recompensa fisiológica, lançando guerra contra a mente consciente e tentando convencer-nos a beber 1 ou 2 goles. Mas se realmente tivéssemos rompido com o vício do café e alguém nos pusesse uma chaleira à frente, poderíamos beber ou não, porque não teríamos a mesma resposta fisiológica de antes. Já não estaríamos condicionados, o corpo já não seria a mente, e a memória associativa do ambiente já não produziria o mesmo efeito em nós. O mesmo se aplica aos vícios emocionais. Por exemplo, se memorizou culpa das experiências passadas e viver inconscientemente assim, todos os dias, no presente, então, tal como a maioria das pessoas, usará alguém ou alguma coisa, em algum local do seu ambiente exterior, para reafirmar o seu vício da culpa. Por mais que tente ser-lhe conscientemente superior, assim que vira sua mãe, que utiliza para se sentir culpa, na casa onde cresceu, o seu corpo regressará automática, química e fisiologicamente, ao mesmo estado de culpa passado no momento presente, sem a intervenção da mente consciente. O corpo, que foi subconscientemente programado para ser a mente da culpa, já vive no passado, nesse momento presente. Desse modo, é mais natural sentir culpa quando está com a sua mãe do que sentir algo diferente. E, tal como no caso do tóxico dependente, uma resposta condicionada alterou seu estado interior, com base na sua associação com a realidade exterior passado-presente. Quebre o vício da culpa, alterando a programação subconsciente, e já poderá estar na presença das mesmas condições, livre da sua realidade presente e passado. Os investigadores da Universidade de Vitória, em Wellington, em Nova Zelândia, analisaram os efeitos do ambiente, com um grupo de 148 estudantes universitários convidados a participar num estudo montado na atmosfera de um bar. Os investigadores disseram a uma metade que recebia vodka tônica e a outra que só recebia água tônica. Na realidade, os barmen do estudo não deitaram uma só gota de vodka nos copos e todos os estudantes receberam simplesmente água tônica. A atmosfera do bar que os investigadores criaram era bastante realista, chegando mesmo a vender garrafas de vodka cheias de água tônica sem gás. Os barmen enchiam os copos com rodelas de limão embebidas em vodka, para dar um efeito mais realista, antes de misturarem e deitarem as bebidas como se estivessem a servir o produto em si. Os sujeitos ficaram tontos e agiram como se estivessem embriagados. Alguns até apresentaram sinais de intoxicação. Não ficaram embriagados por beberem álcool, mas sim por causa do ambiente, porque a memória associativa instruiu o cérebro e o corpo para responderem como era de costume. Quando os investigadores disseram finalmente a verdade aos estudantes, muitos ficaram espantados e insistiram que se tinham mesmo sentidos embriagados na altura. Acreditaram que estavam a beber uma bebida alcoólica, e essa crença traduziu-se em neuroquímicos que alteraram o estado de ser. Por outras palavras, só a crença foi suficiente para ativar uma mudança bioquímica no corpo que equivale à embriaguez, porque os estudantes se condicionaram vezes suficientes para associar a bebida alcoólica a uma mudança no estado químico interno. Uma vez que esperavam ou previam a mudança futura no estado interior, com base nas memórias passadas associativas de bebê, os estudantes foram estimulados pelo ambiente a mudar fisiologicamente, tal como os cães de Pavlov. É claro que existe o reverso da medalha. O ambiente também pode emitir sinais de cura. Os pacientes de um hospital da Pensilvânia que recuperaram de uma cirurgia num quarto com vista para um arvoredo no cenário natural dos subúrbios precisaram de analgésicos menos potentes e receberam alta 7 a 9 dias mais cedo do que os pacientes internados em quartos com vista para uma parede de tijolo. Criado pelo ambiente,
o estado da mente pode, sem dúvida alguma, contribuir para a cura do cérebro e do corpo. Assim, precisa de um comprimido de açúcar, de uma injeção de soro fisiológico, de uma cirurgia falsa ou de uma janela com vista panorâmica, de alguma coisa, de alguma pessoa ou de algum local no ambiente exterior para aceder a outro estado de ser? Ou pode fazê-lo mudando apenas a forma de pensar e sentir? Pode simplesmente acreditar numa nova possibilidade de saúde, sem depender de estímulos externos, e tornar os pensamentos no cérebro uma nova experiência emocional suficientemente intensa para mudar o corpo e o fazer superar o condicionamento do seu ambiente exterior? Nesse caso, o que acaba de ler sugere que seria uma boa ideia mudar o seu estado interior todos os dias, antes de se levantar e enfrentar o mesmo velho ambiente, para o impedir de o puxar, como aconteceu com os doentes de Parkinson, para o seu velho estado de ser. Lembra-se de Janice, que conheceu no capítulo 1, que fez mudanças físicas no cérebro, pensando que estava a tomar um antidepressivo? Se o placebo funcionou tão bem para ela, que, em parte, porque a toma diária do comprimido a lembrava diariamente de alterar o seu estado de ser, porque o associava aos pensamentos e sentimentos otimistas relacionados com a melhoria do seu estado de saúde, como fazem mais de 80% das pessoas que tomam um placebo antidepressivo. Se pudesse aceder a um novo estado de ser pela meditação, associando uma intenção clara ao já referido estado de emoção intensificado, e se levantasse animado e cheio de entusiasmo com o que estava a criar todos os dias, acabaria por começar finalmente a sair do estado de repouso. Passaria a estar num novo estado de ser, com uma atitude, uma crença e uma percepção diferente, sem reagir mais às mesmas coisas da mesma maneira, porque o seu ambiente já não controlaria os seus pensamentos e sentimentos. Então, passaria a fazer novas escolhas e a demonstrar novos comportamentos, que levariam a novas experiências e novas emoções. E nessa altura, transformar-se-ia numa pessoa nova e diferente, sem a dor da artrite, os problemas motores da doença de Parkinson, a infertilidade ou qualquer outra condição que quisesse mudar. Quero aproveitar para dizer que nem todos os males e doenças começam na mente. Certamente que alguns bebês nascem com problemas e defeitos genéticos que, de algum modo, foram desencadeados pelos pensamentos, sentimentos, atitudes e crenças. E tanto os traumas como os acidentes acontecem. Além disso, a exposição a toxinas ambientais pode, sem dúvida nenhuma, semear o caos no corpo humano. Quero esclarecer que não digo que essas coisas só acontecem porque, de alguma maneira, estávamos a pedi-las, embora seja verdade que os hormônios do estresse podem enfraquecer o corpo físico e torná-lo mais suscetível à doença, provocando um colapso do sistema imunitário. O que quero dizer é que, seja qual for a fonte dos males, há sempre a possibilidade de alterarmos a nossa condição. Mudar a energia. Já sabemos que se queremos mudar as nossas crenças e criar um efeito placebo para melhorar a saúde e a vida, temos de fazer exatamente o contrário do que fizeram as mulheres cambojanas por defeito. Com uma intenção clara e firme, e intensificando a energia emocional, temos de criar uma nova experiência interior na mente e no corpo que supere a experiência exterior do passado. Por outras palavras, quando decidimos criar uma nova crença, a amplitude ou energia dessa escolha pode ser suficientemente elevada para superar os programas integrados e o condicionamento emocional do corpo. Para mudar uma crença ou percepção acerca de si próprio e da sua vida, tem de tomar uma decisão com uma intenção tão firme que a escolha contenha uma amplitude de energia superior aos programas integrados no cérebro e à adição emocional do corpo, e o corpo tem de responder a uma nova mente. Quando cria uma nova experiência interior que se torna superior à antiga experiência exterior, a escolha reescreve os circuitos cerebrais e reenvia novos sinais emocionais ao corpo. Uma vez que as experiências criam memórias de longo prazo, quando a escolha se torna uma experiência inesquecível, mudamos. Biologicamente, o passado deixou de existir. Podemos dizer que o corpo, nesse momento presente, está num novo futuro. Se o executarmos bem, esse processo refaz os padrões cerebrais e muda a biologia.
A nova experiência reorganiza a velha programação e, ao fazê-lo, remove as provas neurológicas da experiência passada, como uma onda maior que, ao arrebentar mais acima, na praia, apaga qualquer vestígio de conchas, algas, espumas ou marcas na areia que lá pudessem ter estado. As experiências emocionais intensas criam novas memórias de longo prazo que se sobrepõem às antigas memórias de longo prazo, e a escolha passa a ser uma experiência inesquecível. O cérebro e o corpo já não deverão ter provas do nosso passado e o novo sinal passa a reescrever o programa neurológico, mudando geneticamente o corpo. Além de reorganizar os circuitos neurais, esse novo sinal também começa a reescrever o condicionamento do corpo, rompendo os laços emocionais com o passado. Quando tal acontece, nesse momento, o corpo passa a viver totalmente no presente e deixa de ser refém do passado. Essa energia intensificada repercute-se no corpo e traduz-se como nova emoção, que é apenas uma outra maneira de dizer energia em movimento, ou emoção. Como sentir-se invencível, corajoso, poderoso, compassivo, inspirado ou qualquer outra coisa. E é a energia que nos muda a biologia, os circuitos neurais e a expressão genética, não é a química. Acontece mais ou menos o mesmo com pessoas que caminham sobre brasas, que mastigam vidro e com domadores de cobra. Sabem claramente que vão entrar em outro estado de mente e corpo. E com a forte intenção de fazer a mudança, a energia dessa decisão cria mudanças internas no cérebro e no corpo que as tornam imunes às condições externas do ambiente durante um largo período de tempo. A energia passa a protegê-las de forma que, nesse momento, lhes transcende a biologia. Por acaso, a nossa neuroquímica não é a única coisa que responde a estados de energia intensificados. Os pontos receptores do exterior das células do organismo são 100 vezes mais sensíveis à energia e à frequência do que os sinais físicos e químicos, como os neuropéptidos, que têm acesso ao ADN das células. As investigações revelam consistentemente que as forças invisíveis do campo eletromagnético influenciam todos os aspectos da biologia celular e da regulação genética. Os receptores celulares especificam as frequências dos sinais de energia que lhes chegam. De entre as energias do campo eletromagnético, destacam-se as microondas, as ondas de rádio, os raios-x, as ondas de frequência extremamente baixas, frequências de som harmônicas, raio ultravioleta e até ondas infravermelhas. Há determinadas frequências de energia eletromagnéticas que podem influenciar o comportamento do ADN, do ARN e da síntese proteica, alterar a forma e a função das proteínas, controlar a regulação e a expressão dos genes, estimular o crescimento das células nervosas e influenciar a divisão celular e a diferenciação celular, bem como instruir células específicas para se organizarem em tecidos e órgãos. Todas essas atividades celulares, influenciadas pela energia, fazem parte da expressão da vida. E se isso é verdade, tem que ser por alguma razão. Lembra-se dos 98,5% dos nossos ADN, que os cientistas chamavam ADN lixo, por parecer que não servem para nada? Certamente que a mãe natureza não colocaria tanta informação codificada nas nossas células, à espera de ser lida, sem nos dar a capacidade para criar algum tipo de sinal para a desbloquear. Afinal, a natureza não desperdiça nada. Será possível que a nossa própria energia e a consciência sejam aquilo que cria o todo tipo certo de sinal exterior às células para lhe permitir aceder a essa enorme lista de peças de potenciais? E sendo isso verdade, se alterasse a energia, tal como leu mais atrás nesse capítulo, poderia isso ajudá-lo a aceder à sua verdadeira capacidade para curar verdadeiramente o corpo? Quando muda a sua energia, muda o seu estado de ser. Além disso, a reestruturação do cérebro e as novas emoções químicas do corpo desencadeiam mudanças epigenéticas. Em resultado, torna-se bastante literalmente uma pessoa nova. A pessoa que era antes passou a história. Uma parte dessa pessoa simplesmente desapareceu, juntamente com os circuitos neurais, os vícios neuroquímicos e a expressão genética que lhe sustentavam o antigo estado de ser.